Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos em mais uma aula do nosso MSA. Hoje vamos aprender o exercício 18 da página 41. Se trata só aí de linguagem rítmica no compasso binário, né? Simples aí. Então, vamos trabalhar ele. Como é que fica toda a divisão, os valores dentro do movimento de condução em dois. Vamos também trabalhar ela no metrônomo e muito mais dicas aí no decorrer da nossa aula. Para você que ainda não me conhece, eu sou Decele, sou organista, sou professora de música particular, mas o meu objetivo aqui é ajudar vocês de alguma forma, dividir um pouquinho com vocês o meu saber musical. Então, sem muitas conversas, vamos iniciar nossa aula. Antes de mais nada, nós precisamos observar qual é a fórmula de compasso para que a gente dê valor, descubra quais são os valores das figuras, não é? Então, ó, 2 por 2 é a mesma coisa de eu estar dizendo que preciso de duas mínimas, o denominador ela representa a figura, então duas mínimas dentro de cada compasso. Então, ó, primeira tá aqui, segunda mínima tá aqui. Fechou o compasso. Primeira, olha que a minha segunda mínima, ela foi subdividida em duas semínimas, ó. Semínima mais semínima é igual a uma mínima, que é a minha segunda mínima. Próximo compasso, primeira mínima tá aqui, a minha segunda mínima também foi subdividida. Vendo? Aqui, ó, próximo compasso, uma semibreve. Nesse caso aqui, foi somado, ó, mínima mais mínima é igual a semibreve. Então, colocou só a semibreve, representando a soma das duas mínimas. No outro compasso também, aqui, ó, uma, duas, certinho, uma, duas, certinho. Aqui, ó, primeira, a segunda também foi subdividida. E aqui tá a soma das duas mínimas. Aqui também a soma das duas mínimas. Aqui, ó, a primeira mínima, ela foi subdividida. A segunda mínima também foi subdividida, ó. Primeira, segunda. Aqui tá as duas certinhas, aqui a primeira tá certinha, já a segunda foi subdividida também. Aqui tá a soma das duas. Aqui, ó, tanto a primeira quanto a segunda mínima foi subdividida. Fechou o compasso. Aqui tá as duas certinhas, fechou o compasso. Quando a gente chega aqui, ó, nesse compasso, a minha primeira mínima tá aqui, tá certinha. Agora, a minha segunda mínima, ó, ela sofreu uma subdivisão. Um ponto de aumento e uma semínima. Lá na aula de ponto de aumento, para quem não assistiu, volta lá para vocês compreender o que é um ponto de aumento, qual é a figura que ele representa. Tá bom? Mas para a gente continuar essa aula aqui, vamos dizer que o ponto de aumento, ele equivale à metade da figura que antecede. Ou seja, ele é a metade, ele representa a figura que vale a metade da mínima. Aqui é uma mínima, então ele é uma semínima. Então, observa que a segunda mínima, ela foi subdividida em duas semínimas também. Olha só. Eu trouxe aqui, ó. Trouxe ela aqui, ó, a mínima pontuada, seguida da semínima. Tá vendo, ó? Peguei o ponto de aumento, ó, e já transformei ela aqui na semínima, porque esse ponto de aumento, ele está representando a semínima. Então, é a mesma coisa que eles tivessem feito isso. Só que ele não quis, ele quis brincar um pouquinho aí com o ritmo, né? Ele disse, não quero dar som aqui nessa primeira subdivisão da segunda mínima, não quero dar som. Então, eu vou colocar aqui, vou converter ele aqui, ó, num pontinho de aumento. E o que isso vai acontecer? O que vai acontecer com isso tudo? O que vai mudar em ele fazer isso daí? Em quem compôs fazer isso daí? Ou seja, se ele colocasse assim, ia ter três sons. Esse aqui, com a duração de um tempo. E esses dois, somando os dois, um com meio, outro com meio, formaria a duração do segundo tempo. Só que, como ele tirou a primeira semínima do segundo tempo, da segunda mínima, ele tirou e colocou o ponto de aumento, ele pediu para que você pegasse o valor dessa semínima e unisse, somasse ao valor da mínima. Certo? Olha só. Vou colocar aqui. Aqui tá o nosso movimento de condução, ó, dos compassos de binário, né? Então, ó, coloquei aqui a mínima
Observa que todo esse trajeto é a duração de tempo da mínima. A partir dessa bolinha aqui, desse pontinho, sobe, que faz o impulso, e desce esse pedacinho aqui, é a duração de tempo da segunda mínima. Então, a minha primeira mínima tá certinha. O que vamos trabalhar aqui é a segunda, ó. Tá vendo, ó? Ou seja, esse segundo movimento aqui, ó, o segundo tempo, ele foi subdividido no ponto de aumento e na semínima. Observa que eu distribuí bem certinho, ó, o ponto coloquei aqui e a semínima eu coloquei ao meio, ó. Vocês observem aqui, ó, que a duração de tempo do segundo tempo, ele é essa linha reta descendo, tá? Essa voltinha aqui é só um impulso que você dá na hora do seu toque, na hora que você tá tocando, tá? Tocou ali na mesa invisível, faz um impulso e desce. Mas considere que a duração de tempo do segundo tempo aqui equivale a essa linha descendo. Então, ó, eu dividi ela ao meio, coloquei o ponto de aumento aqui e aqui. Observa aqui, quando a gente tá trabalhando linguagem rítmica, a gente precisa falar a sílaba tá. Certo? Só que a gente só pode falar a sílaba tá nas figuras de som. Ou seja, eu tenho que falar um tá nessa mínima e segurar o tá todinho até terminar o valor dela. Quando eu chego no segundo tempo, eu não posso falar tá no ponto de aumento. Ele não é figura de som, ele tá o ponto de aumento. Ele uniu, pegou o valor dela e uniu a esse tá aqui da mínima, certo? Eu vou até tirar ele aqui, ó. E esse tá, ele vai vir pra cá. Para essa figura de som, tá? Então, o que acontece? Vai ficar isso aqui, ó. Tá vendo? Ele uniu o valor desse ponto de aumento, ele uniu ao valor dessa mínima. Ficou um som só, completinho. Então, ao invés dessa mínima ter a duração de um tempo, ela ficou com um tempo mais meio do segundo tempo. Certo? Então, o que acontece? Como que isso vai ficar? Ó? Tá vendo que esse segundo tá, ele só equivale à metade do segundo tempo. Vocês compreendendo isso daqui, na figura? Vamos agora exercitar ela. Vamos lá. Posicionei aqui, você já conhece o movimento de condução em 2, tá? 1, 2, 1, 2, certo? Lembra da mesa invisível aqui em cima e aqui embaixo. Então, me posicionei, preparei aqui na altura do peito, ó, meu peito tá aqui. Então, é só para vocês terem uma ideia, me preparei aqui. Essa preparação aqui, gente, eu gosto de dizer que é justamente para você se concentrar para iniciar, tá bom? Então, ó, me preparei, não fica aqui em cima não, tá? Coloca aqui e vamos lá. Primeira mínima, ó, tá... Segura o som. Segunda mínima, tá. Primeira mínima, tá. A segunda mínima aí, ela foi subdividida. Eu preciso falar 2 sons. Um aqui e outra no meio. Então, vai ficar assim, ó. Primeira mínima, tá. Segunda, tá. Primeira mínima, tá. Segunda, tá. Agora, semibreve, né? Ó, tá. Outra semibreve, tá. Observaram que a semibreve, como é um som só, é uma figura só, eu falei um tá só e segurei ela durante todo o valor das 2 mínimas, tá bom? Seguindo, aqui, ó, primeira mínima, tá. Segunda mínima, tá. Novamente, tá. Segunda, tá. Primeira mínima, tá. Segunda, tá. Semibreve, tá. Embaixo, outra semibreve, né, ó. Tá. E agora, primeira mínima, tá. Segunda, tá. Gente, tá ocorrendo dúvida? Irmã Decele, a primeira semínima, nesse caso aqui, ó. A primeira mínima, ela foi subdividida, certo? A segunda mínima também foi subdividida. Qual é a dificuldade que tá ocorrendo aqui? Onde que eu coloco essa segunda semínima? Mais ou menos onde que eu vou falar o som?
Bom, então o que que acontece? Gente, observa a pronúncia da minha voz. Vocês têm que ter, sim, uma noção de mais ou menos onde a sua mão vai, tá? A sua altura aqui para você falar a segunda semínima, sim. Mas não fique tão focado nisso, no ponto exato, digamos assim. Acho que é a palavra mais correta. Não fique focado no ponto exato. Ah, toda vez que eu for fazer uma subdivisão, eu tenho que fazer exatamente nesse ponto aqui. Como estivesse medindo. Não fique focado nisso daí não, tá bom? Isso é meio que um perfeccionismo, né? Assim, não sei se essa é a palavra correta, tá? Mas, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Meu movimento de condução tá aqui. Tá vendo essa setinha aqui que aparece? Tá? É como se você coloca uma semínima aqui e coloca a semínima mais ou menos aqui no meio dela, ó. Imagina ela, ó, ela tá inteirinha aqui, ó. Coloca uma aqui e uma mais ou menos no meio dela, tá? Tem momento que você vai fazer um pouquinho aqui, tem momento que você vai fazer um pouquinho aqui. Isso envolve muito a velocidade do metrônomo quando você estiver executando também. Então tem muitas coisas que vai envolver. Então não fica focado no ponto exato, mas fica focado que mais ou menos no meio eu preciso sim falar a segunda semínima, tá? Então, ó, voltando aqui, ó, de novo, ó. Tá, tá. Segunda mínima, tá, tá. Primeira, tá. Segunda, tá. Primeira, tá. Segunda, tá, tá. Semibreve, tá. Primeira mínima, tá, tá. Segunda, tá, tá. Primeira, tá. Segunda, tá. Primeira, tá? Agora, nesse caso aqui, é a primeira, mas a metade da segunda, que é o ponto de aumento. Então, ó, tá. Chega aqui, eu falo o outro tá. Tá. Ó, novamente ela, ó. Tá, tá. Ok? Então, cuidado, observa bem. Presta atenção agora no que eu vou falar. Ouça a pronúncia. Tá bom? Como foi que você fez aqui, ó? Essas 4 semínimas, ó. Tá, 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 tá. Uma passando pra outra, ó. Tá, 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 tá. Viu a pronúncia? Tá, 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 tá. Agora, imagine que aqui eu preciso ter essa mesma pronúncia. Ó, tá, 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 tá. Só que eu não posso falar o A do ponto de aumento. Tá? Não posso falar. Ele é um som só junto com a mínima. Mas a sua mente, você pode imaginar que esse ponto de aumento é um Azinho, ó. Tá, tá. Ok? Então, presta atenção nisso daí. Antes da gente trabalhar o metrônomo, eu vou fazer ela ligadinha, sem estar ali parando compassadamente. Para vocês entenderem, observem bem a pronúncia, principalmente aqui desse compasso. Tá bem? Então, vamos lá, ó. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Então, presta atenção na pronúncia aqui deste compasso, ok? Por que isso? Para que vocês aí não transformem ela em uma colcheia. Por exemplo, tá, tá, tá. Então, cuidado. Da mesma forma que vocês pronunciarem essas 4 semínimas, a pronúncia tem que ser igual para essa. Imagina que esse ponto de aumento aí é a vogalzinha A. Tá, A, tá, tá. Só que a gente não pode falar a vogal A. Ela tem que ficar no nosso subconsciente. Então, ó. Tá, tá, tá. Certo? Vamos agora. Vou ligar aqui meu metrônomo. 60 BPM. Ele tá pedindo aqui, ó, 60 é igual, a mínima é igual a 60. No metrônomo, vocês vão colocar a velocidade em 60 e permanecer com a figura na semínima. Porque o metrônomo, ele entende, quando você coloca a semínima no metrônomo, ele entende que ele não pode subdividir as batidas. Então, ele
marca a batida completinha, tá? Então, você quem vai encaixar dentro de cada batida agora a mínima. Então, ó, tá, 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 tá bom? Então, vamos lá. Preparou? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Chegamos ao fim de nossa aula, aprendemos aí o exercício 18, tá? Espero muito que vocês tenham compreendido, que eu tenha conseguido sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Deixa aqui nos comentários se você conseguiu, se você já passou esse exercício, tá? Não esquece de deixar aqui um joinha, um like, para que eu possa entender que vocês estão gostando dos vídeos que estou trazendo, tá bom? Então, fiquem com Deus, até nossa próxima aula.